Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 22. Krishna rouba as roupas das jovens golpes solteiras. De acordo com a civilização védica, as meninas solteiras, dos 10 aos 14 anos, devem adorar o Sr. Shiva ou a deusa Durga, a fim de conseguirem um bom marido. Mas as jovens solteiras de Vrindavana já estavam atraídas pela beleza de Krishna. No entanto, elas adoraram a deusa Durga no começo da estação de Hemanta, bem antes da estação do inverno. O primeiro mês de Hemanta chama-se Agrahayana, outubro-novembro. E naquela ocasião, todas as golpes solteiras de Vrindavana começaram a adorar a deusa Durga com um voto. Primeiro, elas comeram Ravishyana, uma espécie de comida preparada, fervendo-se junto mung dal e arroz, sem especiaria alguma. Segundo o preceito védico, recomenda-se esta espécie de comida para purificar o corpo antes de se fazer uma cerimônia ritual. Todas as golpes solteiras de Vrindavana costumavam adorar a deusa Katyayani diariamente, de manhã cedo, depois de terem tomado banho no rio Yamuna. Katyayani é outro nome da deusa Durga. Adora-se a deusa, preparando uma boneca de areia da margem do Yamuna. Recomenda-se nas escrituras védicas que se pode fazer uma deidade de diferentes espécies de elementos materiais. Ela pode ser pintada, feita de metal, de joias, de madeira, de terra ou de pedra, ou pode ser concebida no coração do adorador. O filósofo Mayavadi considera como imaginárias todas estas formas da deidade. Mas, de fato, os textos védicos aceitam-nas como idênticas, quer ao Senhor Supremo, quer a algum semideus respectivo. As golpes solteiras costumavam preparar a deidade da deusa Durga e adorá-la com polpa de chandana, guirlandas, incenso, lamparinas e todos os tipos de oferendas, frutas, grãos e ramos de plantas. Depois da adoração, é costume pedir alguma bênção. As moças solteiras costumavam orar com grande devoção à deusa Katyayani, dirigindo-se a ela assim: Ó suprema energia externa da personalidade de Deus, ó supremo poder místico, ó controladora suprema deste mundo material, ó deusa, por favor, seja bondosa conosco e arranje nosso casamento com o filho de Nanda Maharaj, Krishna. Os Vaishnavas, em geral, não adoram a nenhum semideus. Srila Narottama Das Thakura proibiu rigorosamente toda adoração a semideuses, para qualquer pessoa que queira avançar no serviço devocional puro. Porém, as golpes, que estão além de comparação no que tange o seu afeto por Krishna, foram vistas adorando Durga. Os adoradores de semideuses mencionam às vezes que as golpes também adoram a deusa Durga, mas devemos entender o propósito das golpes. Em geral, as pessoas adoram a deusa Durga para conseguir alguma bênção material. Aqui, as golpes rezaram a deusa para se tornarem esposas do Sr. Krishna. O significado é que se Krishna é o centro da atividade, o devoto pode adotar qualquer meio para atingir esta meta.
As gopis podiam adotar qualquer meio para satisfazer ou servir a Krishna. Esta era a característica excelsa das gopis. Elas adoraram a deusa Durga por um mês inteiro, a fim de terem Krishna como seu marido. Cada dia elas oravam para que Krishna, o filho de Nanda Maharaj, se tornasse seu marido. De manhã cedo, as gopis costumavam ir à margem do Yamuna para tomar banho. Elas se reuniam e davam-se as mãos e cantavam em voz alta os maravilhosos passatempos de Krishna. É um antigo costume das mulheres e moças indianas, que quando tomam banho no rio, elas deixam as roupas na margem e mergulham na água completamente nuas. O trecho de rio onde as moças e mulheres tomavam banho era estritamente proibido aos homens, e este ainda é o sistema. A suprema personalidade de Deus, conhecendo o pensamento das jovens gopis solteiras, abençoou-as com o objetivo que elas desejavam. Elas oraram para que Krishna se tornasse seu marido, e Krishna queria satisfazer o desejo delas. No fim do mês, Krishna, junto com seus amigos, apareceu em cena. Outro nome de Krishna é Yogeshvara, ou o Senhor de todos os poderes místicos. Pela prática da meditação, o yogi pode estudar os movimentos psíquicos das outras pessoas, e com certeza Krishna podia compreender o desejo das gopis. Aparecendo ali, Krishna imediatamente juntou todas as roupas das gopis, subiu em uma árvore próxima e, com o rosto sorridente, começou a falar com elas. Minhas queridas meninas, disse ele, por favor, venham aqui, uma por vez, e implorem por suas roupas, e depois levem-nas embora. Não estou brincando com vocês, só estou dizendo a verdade. Não desejo pregar nenhuma peça, porque vocês estão cansadas por terem observado os princípios reguladores durante um mês, adorando a deusa Katyayani. Por favor, não venham aqui todas de uma vez. Venham sozinhas. Quero ver cada uma de vocês em sua completa beleza, pois todas têm cintura fina. Eu pedi que viessem sozinhas. Então agora, por favor, obedeçam. Quando as moças na água ouviram tais palavras brincalhonas de Krishna, elas olharam-se entre si e sorriram. Elas estavam muito alegres de ouvir tal pedido de Krishna, porque já estavam apaixonadas por ele. Por timidez, elas se entreolharam, mas não podiam sair da água, porque estavam nuas. Por terem ficado muito tempo na água, estavam tremendo de frio. Mas depois de ouvirem as palavras agradáveis e brincalhonas de Govinda, suas mentes se agitaram em grande alegria. Disseram para Krishna: Querido filho de Nanda Maharaj, por favor, não brinque assim conosco. Isso é completamente injusto para conosco. Você é um menino muito respeitável, porque é o filho de Nanda Maharaj, e é muito querido para nós. Mas você não deve nos pregar esta peça, porque agora estamos todas tremendo por causa da água fria. Tenha a bondade de nos devolver imediatamente nossas roupas, senão vamos sofrer. Então, elas começaram a apelar a Krishna, com grande submissão. Querido Shama Sundar, disseram, somos todas suas servas eternas. Seja o que for que nos mande fazer, somos obrigadas a fazer sem hesitação, porque consideramos isso
como nosso dever religioso. Mas se insistir nesta proposta impossível de cumprir, então de certo teremos de procurar Nanda Maharaj, para nos queixarmos de você. Se Nanda Maharaj não tomar providências, então contaremos ao rei Kamsa sobre o seu mau comportamento. Depois de ouvir este apelo das gopis solteiras, Krishna respondeu: Minhas queridas meninas, se vocês se julgam minhas servas eternas e estão sempre prontas a executar minha ordem, então meu pedido é que, com seus rostos sorridentes, venham sozinhas aqui, por favor. Venham uma por vez e levem embora suas roupas. No entanto, se não vierem aqui, e se forem se queixar a meu pai, não ligarei de qualquer forma, pois sei que meu pai está velho e não pode fazer nada contra mim. Quando as gopis viram que Krishna estava firme e determinado, não tiveram alternativa, senão obedecer à ordem dele. Elas saíram da água, uma por vez. E por estarem completamente nuas, elas tentaram cobrir sua nudez, pondo a mão esquerda sobre a área púbica. Nessa postura, elas estavam todas tremendo. Sua atitude simples era tão pura que o Sr. Krishna ficou imediatamente satisfeito com elas. Todas as gopis solteiras, que oraram a deusa Katyayani para terem Krishna como seu marido, foram assim satisfeitas. Uma mulher não pode ficar nua diante de nenhum homem que não seja seu marido. As gopis solteiras desejavam Krishna como seu marido, e ele satisfez dessa maneira o desejo delas. Estando satisfeito com elas, Krishna tomou as roupas delas em seu ombro e falou como segue: Minhas queridas meninas, vocês cometeram uma grande ofensa, entrando nuas no rio Yamuna. Por causa disso, a deidade predominante do Yamuna, Varunadeva, ficou descontente com vocês. Portanto, por favor, prostrem-se com mãos postas e a testa no chão, diante do semideus Varuna, para serem perdoadas deste ato ofensivo. As gopis eram todas almas simples, e qualquer coisa que Krishna dissesse, elas consideravam verdadeiro. Para se livrarem da ira de Varunadeva, bem como para alcançar o fim desejado de seus votos, e principalmente para satisfazer seu adorável Senhor, Krishna, as gopis obedeceram imediatamente à ordem dele. Assim, elas se tornaram as maiores amantes de Krishna e suas servas mais obedientes. Nada se compara à consciência de Krishna das gopis. De fato, as gopis não se importavam com Varuna ou com qualquer outro semideus. Elas só queriam satisfazer a Krishna. Krishna ficou muito cativado e satisfeito pelas ações simples das gopis e entregou imediatamente as roupas respectivas, uma a uma. Embora Krishna tivesse enganado as jovens gopis solteiras, obrigando-as a ficarem nuas em sua frente, e embora ele gostasse de gracejar com elas e as tratasse como se fossem bonecas, roubando suas roupas, as gopis ainda assim estavam contentes com Krishna e nunca deram queixa dele. Esta atitude das gopis é descrita pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu quando ora: Meu querido Sr. Krishna, você pode me abraçar ou pisar-me sob seus pés, ou pode partir meu coração, nunca estando presente diante de mim. Tudo o que quiser, você pode fazer, pois você tem completa liberdade de agir. Mas apesar de todos os seus atos, você é meu Senhor
eternamente. E não tenho nenhum outro objeto de adoração além de você. Esta é a atitude das Gopis em relação a Krishna. O Sr. Krishna estava satisfeito com elas, e como todas elas desejavam tê-lo como seu marido, ele lhes disse: minhas queridas meninas, bem comportadas, tenho conhecimento de seu desejo por mim e do motivo por que vocês adoram a deusa Katyayani, e aprovo totalmente a ação de vocês. Sempre é elevado aquele que tem plena consciência e está sempre absorto em mim, mesmo que seja na luxúria. Assim como uma semente frita não pode frutificar, assim também nenhum desejo que se relacione com meu serviço amoroso pode produzir qualquer resultado fruitivo, como acontece no caso do karma ordinário. Há uma afirmação no Brahma Samhita: Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajan. Todos ficam presos por suas atividades fruitivas, mas os devotos, por trabalharem completamente para a satisfação do Senhor, não sofrem reações. Igualmente, a atitude das Gopis com relação a Krishna, embora de aparência luxuriosa, não deve ser comparada aos desejos luxuriosos das mulheres comuns. A razão é explicada pelo próprio Krishna. As atividades em serviço devocional a Krishna são transcendentais a qualquer resultado fruitivo. Minhas queridas Gopis, continuou Krishna, o seu desejo de terem a mim como seu marido será satisfeito, porque foi com este desejo que vocês adoraram a deusa Katyayani. Prometo-lhes que na próxima estação do outono vocês poderão se encontrar comigo e me terão como seu esposo. Mais tarde, Krishna, na companhia de seus amiguinhos vaqueiros, foi-se abrigar à sombra de algumas árvores e ficou muito feliz. Ele começou a se dirigir aos habitantes de Vrindavana. Meu caro Stota Krishna, meu caro Varutapa, meu caro Bhadrasena, meu caro Sudama, meu caro Subala, meu caro Arjuna, meu caro Vishala, meu caro Rishabha. Vejam só essas afortunadíssimas árvores de Vrindavana. Elas dedicaram suas vidas ao bem-estar dos outros. Individualmente toleram todo tipo de perturbações naturais, tais como furacões, torrentes de chuva, calor abrasador e frio cortante. Mas elas têm muito cuidado em aliviar nossa fadiga e nos dar abrigo. Meus queridos amigos, acho que elas são glorificadas neste nascimento como árvores. Elas têm tanto cuidado em dar abrigo aos outros, que parecem homens caridosos nobres, e muito elevados, que nunca negam caridade a quem se aproxime deles. Estas árvores não recusam abrigo a ninguém. Elas fornecem várias espécies de facilidades à sociedade humana, como folhas, flores, frutos, sombra, raízes, casca, extratos aromáticos e lenha combustível. Elas são um exemplo perfeito de vida nobre. São como a pessoa nobre que sacrificou tudo o que é possível, seu corpo, mente, atividades, inteligência e palavras, para se ocupar no bem-estar de todas as entidades vivas. Tocando as folhas das árvores e seus frutos, flores e ramos, e louvando suas gloriosas atividades beneficentes, a suprema personalidade de Deus andou pela margem do Yamuna.
Diferentes pessoas podem aceitar que algumas atividades de bem-estar são benéficas à sociedade humana, segundo suas próprias opiniões. Mas a atividade beneficente, que pode ser feita para as pessoas em geral, para seu benefício eterno, é a difusão do movimento da consciência de Krishna. Todos devem estar preparados para propagar este movimento. Como foi instruído pelo Sr. Chaitanya, a pessoa deve ser mais humilde que a grama no chão e mais tolerante do que a árvore. A tolerância da árvore é explicada pelo próprio Sr. Krishna. E aqueles que se ocupam na pregação da consciência de Krishna devem aprender lições dos ensinamentos do Sr. Krishna e do Sr. Chaitanya, através de sua sucessão discipular direta. Enquanto passava pela floresta de Vrindavana, à margem do Yamuna, tocando as folhas das árvores e seus frutos, Krishna sentou-se num belo lugar e deixou que as vacas bebessem da água fresca e transparente do Yamuna. Estando cansados, os vaqueirinhos, Krishna e Balarama, também beberam. Depois de ver as jovens gopis tomando banho no Yamuna, Krishna passou o resto da manhã com os meninos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 22 de Krishna, intitulado Krishna rouba as roupas das jovens gopis solteiras.